Olá pessoal, bem-vindos a um novo episódio do Mercado Flash de quarta-feira, dia 21 de maio. Estamos aí na antecâmara da Taça de Portugal, mas o mercado de transferências também da final da Liga Europa, preparação para a final da Champions e por aí fora, mas o mercado de transferências está absolutamente maluco. Há muita coisa a acontecer, há muitos rumores, cada vez mais rumores nesta fase do campeonato e não esquecer que as equipas que vão disputar o Campeonato do Mundo de Clubes estão muito ativas também nestes 15 dias, porque depois vamos ter então a janela de transferências aberta de forma oficial pela FIFA, quer seja para renovar contratos dos jogadores que podem terminar no final de junho, quer seja para contratar especificamente atletas para estarem disponíveis já para o Mundial de Clubes. Portanto, estes 15 dias vão ser um rebuliço por parte dos clubes e dos seus advogados a redigirem novos contratos e a colocarem tudo em pratos limpos. Primeiro nome para vos falar no dia de hoje é de Álvaro Carreras. Pois bem, o jornal AS em Espanha dá nota de que a equipa do Real Madrid vai mesmo avançar com uma proposta concreta para contratar o lateral esquerdo que pertence ao Benfica e que as Águias contrataram ao Manchester United. Tem contrato até 2029 e a equipa de Florentino Pérez, liderada por Florentino Pérez, o Real Madrid, diz que 50 milhões é uma pechincha. E, portanto, Álvaro Carreras está conotado como sendo o jogador predileto por parte de Xabi Alonso para poder contratar para o lado esquerdo da defesa. O Real Madrid vai tentar negociar por uma cláusula a rondar os 40 milhões de euros, mas diz na disposição de bater os 50 milhões se o Benfica fizer muitas exigências e desejar ficar com os jogadores. No entanto, o Benfica já está a salvaguardar esse futuro e no encalce para poder continuar de águia ao peito está Samuel Dal. E o jornal italiano hoje Il Tempo, aliás, dá nota de uma aproximação do Benfica à Roma para poder contratar Samuel Dal, que esteve emprestado na última metade da temporada, por uma verba superior àquela que estava acordada entre Águias e Lobas, ou Lobos, se quiserem, que é o símbolo da Roma, a loba. Porque o Benfica tinha uma cláusula de compra de 8 milhões mais 2, no entanto, esta verba, se fosse acionada pelas Águias, poderia ser vetada pela Roma, pagando ao Benfica um valor a rondar 1 milhão de euros. E, portanto, o Benfica, querendo mesmo ficar com Samuel Dal nas suas fileiras, vai à disposição de fazer uma proposta de 12 milhões para poder ficar com o sueco de águia ao peito. A Roma quer 15, o Benfica não estica dos 12, há um pré-acordo inicial que seria dos 10 e, portanto, o caminho aqui deve estar mais favorável ao Benfica, podendo até nem sequer chegar aos 12 milhões de euros. Esta continuidade, então, de Samuel Dal no Benfica, e esta será, de resto, também uma grande notícia para Bruno Lage, um jogador que conhece bem a forma de trabalhar do seu treinador e isto olhando para o lado de Álvaro Carreras sair do Benfica. À partida só depois do Mundial de Clubes foi também uma espécie de promessa que o jogador fez, mas havendo esta janela aberta, a equipa do Real Madrid pode querer levar já Álvaro Carreras para o Mundial de Clube, à semelhança, por exemplo, do que vai acontecer com Dean Huijsen. No Benfica ainda, é notícia hoje algo que eu vou querer saber a opinião dos benfiquistas que nos acompanham diariamente aqui no Mercado Flash e no YouTube do 00. Renato Sanches. O Benfica quer continuar com Renato Sanches para a próxima temporada, depois de uma época bastante difícil para o internacional português. Cumpriu apenas 17 jogos de águia ao peito, não chegou sequer a 500 minutos nas pernas. Estamos a falar de um jogador que leva 416 minutos nas pernas e, consequentemente, muitas lesões musculares. E esta situação fez com que Renato Sanches perdesse espaço completo na equipa do Benfica, não conseguiu ser opção, sempre que teve disponível Bruno Lage apostou no internacional português. O Benfica tinha um pré-acordo com o Paris Saint-Germain na ordem dos 10 milhões de euros, mas as Águias não querem pagar esse valor e querem poder contar com Renato Sanches por uma verba ou abaixo, ou então uma continuidade de empréstimo por parte de Renato Sanches, que tem um ordenado muito caro, muito alto, incomportável para o Benfica, que o Paris Saint-Germain esteve também a pagar durante este período, mas o Benfica tem vontade em ficar com Renato Sanches por mais uma temporada. Malta, o que é que vocês acham? Quero saber as vossas opiniões, se há espaço para
uma nova esperança de Renato Sanches de águia ao peito. Olhamos agora para o Futebol Clube do Porto, porque o nome de Gabri Veiga começa a ganhar muita força dentro dos corredores do Dragão. O jogador pertence ao Al Ahly Jeddah, está a ganhar 12 milhões e meio limpos na Arábia Saudita. Estamos a falar de um espanhol de 22 anos, um médio centro, um jogador com um perfil que Martin Anselmi gosta, deseja e pretende. O Futebol Clube do Porto sabe que a cláusula de rescisão de Gabri Veiga é alta, mas consegue negociá-la por sensivelmente metade, entre os 15 e os 17 milhões de euros. É nesta medida que o Futebol Clube do Porto está a trabalhar para tentar convencer o Al Ahly Jeddah e também o jogador a regressar à Europa. O regresso do jogador à Europa é algo que é visto com bons olhos por parte de Gabri Veiga. No entanto, o jogador não quer, no fundo, deixar de receber bem. E ganha 12 milhões e meio, é um valor incomportável para qualquer equipa portuguesa, o Futebol Clube do Porto não é exceção. A malha orçamental da administração de André Vilas Boas é ainda maior que nunca e, portanto, naturalmente, o Futebol Clube do Porto nunca vai pagar sequer um valor que chegue aos calcanhares desta verba. Gabri Veiga teve os últimos 2 anos no Al Ahly Jeddah, depois de ter ido do Celta de Vigo para a equipa de Jeddah, e agora quer regressar à Europa. Estamos a falar de um jogador galego, natural do Porrinho, e que quer regressar à Europa. Vê o Futebol Clube do Porto como uma boa opção, pese embora ele tenha também pretendentes em Inglaterra, possivelmente com outros valores económicos. O jogador tem contrato até 2026, está há 2 anos no Al Ahly Jeddah, na última época 44 jogos, 8 golos, 6 assistências, mas os Dragões querem tentar baixar e tem que baixar abruptamente o valor de salário do jogador. Pode haver aqui um acordo com o Al Ahly na ordem dos 15 e os 17 milhões de euros, no entanto o valor tem que ser bem mais baixo. Alarmes soam no Dragão cada vez que alguém pergunta por Rodrigo Mora, e em Espanha hoje fala-se da atenção que o Real Madrid tem na nova coqueluche da equipa do Futebol Clube do Porto. Rodrigo Mora está blindado com uma cláusula de 70 milhões até 2030, mas esse valor, para quem tem dinheiro, não é um grande problema. Rodrigo Mora, para já não houve nenhuma proposta, é importante também dizermos, mas o Real Madrid já se revelou muito atento a esta evolução de Rodrigo Mora no Futebol Clube do Porto, no futebol português. Estamos a falar de um jogador muito novo, com muita margem de progressão. As comparações com a sua evolução, que por exemplo Roberto Martínez fez recentemente sobre Lamine Yamal e o facto de Rodrigo Mora ser da mesma geração e ter também o mesmo potencial, fazem com que o valor do jogador suba em flecha. Nesta altura tem um valor de mercado a rondar os 20 milhões de euros, tem uma cláusula de rescisão de 70 milhões. Fez muito pelo Futebol Clube do Porto esta temporada. Parece-me prematuro que o Real Madrid possa bater esta cláusula, mas é uma cláusula relativamente baixa se algum gigante europeu com dinheiro quiser chegar ao Futebol Clube do Porto e comprar Rodrigo Mora. Parece-me pouco execuível este negócio, no entanto, por vezes, onde há fumo, há fogo. Ivan James esteve emprestado ao Ivan Jaime, se quiser. Esteve emprestado ao Valência na última metade da temporada. O Valência tem uma cláusula de opção de compra a rondar os 8 milhões, são 7 mais 1 milhão por bónus se ele ficar no Emblema Che. O Emblema Che já demonstrou interesse em contratar e em ficar com Ivan Jaime mais uma temporada. No entanto, o desafio financeiro é algo que não existe pelos lados de Valência, e a formação valenciana quer contratar Ivan Jaime novamente por empréstimo por mais um ano. O jogador tem contrato com o Futebol Clube do Porto até 2028. Pode ser um cenário equacionado para a segunda metade da temporada, mas é preciso, no entanto, também perceber se o jogador tiver outros mercados. Pode não sequer ficar no Valência. Na última metade da época fez 9 jogos, foi pouco utilizado, 270 minutos na La Liga, 19 minutos na Copa do Rei, um jogador que foi entrando, não foi opção sequer principal, e portanto, apesar do interesse, é um interesse, eu diria, calminho por parte do Valência, porque se quisesse muito, conseguiria com certeza chegar à verba dos 8 milhões de euros. Agora falamos sobre o banco do Sporting de Braga, porque há 2 nomes muito fortes e muito posicionados para entrarem na sucessão a Carlos Carvalhal. Um deles é o espanhol Carlos Vicente. Carlos Vicente é adjunto de Pep Guardiola no Manchester City,
tem acompanhado Manchester City e Pep Guardiola desde a temporada 2017-2018, tendo sido, de resto, primeiro treinador das camadas de formação, subiu à equipa principal em 2021-22, um bocadinho ali depois da saída também de Mikel Arteta, e tem acompanhado o Pep Guardiola na equipa dos Citizens. Ele tem contrato, até por fazer parte dessa equipa de Pep Guardiola, mas tem uma cláusula que o permite sair a custo zero se for para assumir um cargo de treinador principal, e essa é através dessa medida que o Sporting de Braga está a tentar seduzir Carlos Vicens a poder ser o sucessor de Carlos Carvalhal. No entanto, como tudo isto no meio de novos treinadores, há várias entrevistas que são feitas e não é apenas Carlos Vicens que está na lista das opções de António Salvador e companhia. Um outro nome bem posicionado é o de Francesco Farioli. Estamos a falar do treinador que acabou de sair do Ajax, perdeu o campeonato neerlandês praticamente na penúltima jornada, quando empatou em casa do Groningen a 2 bolas. E Farioli saiu lavado em lágrimas, até desiludido pela falta de não ter conseguido atingir os objetivos predispostos ou propostos, neste caso, na equipa neerlandesa, na equipa de Amsterdão. Saiu, está livre, é um treinador que chegaria a Braga a custo zero. É visto por parte da formação arsenalista com uma boa sucessão do trabalho que já foi feito ao longo dos últimos anos. Estamos a falar de um jogador, de um treinador, aliás, que também tem um pequeno dedo da inspiração de Guardiola, até porque trabalhou na Aspari Qatar, uma das academias principais do Qatar, que foi trabalhada também sobre a ideologia de Pep Guardiola há uns anos valentes atrás, e portanto Farioli é um treinador que casa muito até com a ideia de Carlos Vicens. Será um destes dois, à partida, o treinador do Sporting de Braga para a próxima temporada. O trabalho de Farioli nos 2 últimos anos, quer no Nice, quer no Ajax, falam por si, apesar da ausência de títulos, um treinador com muita identidade, e que o facto de ter mais experiência como técnico principal pode fazê-lo partir um bocadinho à frente do que Carlos Vicens para poder chegar a Braga. A outra situação é o facto de ele ser natural de uma localidade em Itália que se chama Barga, portanto, aqui uma analogia de nome, Braga, Barga, quem sabe se António Salvador também não pode olhar para estes pequenos preciosismos. Ainda no Sporting de Braga, Mateus Magalhães, o guarda-redes brasileiro, 33 anos, que na última metade da temporada esteve emprestado ao Ajax, tinha uma cláusula de compra à formação neerlandesa a rondar os 3 milhões de euros, mas não vai acionar, e Mateus Magalhães vai regressar a Braga, sendo que é certo que não vai ficar em Braga. A formação minhota quer vender o guarda-redes, tem contrato até 2027, e já sabia no último mercado de transferências de inverno que tinha o Grêmio muito interessado em poder contratar Mateus Magalhães, depois da saída de Marchesin do Grêmio para o Boca Juniors. Mateus Magalhães foi veiculado para poder ser reforço do Grêmio, e portanto agora novamente a formação de Porto Alegre entra na vontade de poder contratar Mateus Magalhães. O Sporting de Braga olha para a cláusula de Mateus Magalhães a rondar os 3 milhões de euros, e é esse valor que pede também para poder vender o guarda-redes. No futebol português, a notícia hoje: Checa, aos 33 anos, depois de ter estado quase esquecido no Al-Sadd no Qatar, veio para o Estoril, pegou destaque, 14 jogos, um golo, uma assistência. É um jogador acima da média no Campeonato Português e renovou por parte do Estoril até 2028. Muito bem, os canarinhos, a perceberem que têm aqui uns jogadores de valia superior e não foram de modas, aplicaram-lhe um contrato longo de mais 3 anos, já um jogador de 30 anos. É uma grande aquisição, uma grande continuidade no futebol português. Aqui a manutenção de Checa, que regressou a Portugal e jogou bastante, e jogou com muita qualidade no meio-campo da equipa de Ian Catrow. No Aroca, a formação de Vasco Seabra prepara para contratar e oficializar a contratação de Dylan Nandin, o avançado uruguaio, que esteve emprestado na última metade da época por intermédio do Racing de Montevideo, e o Aroca vai acionar essa cláusula de compra e vai tornar Nandin no jogador mais caro que alguma vez foi contratado por parte da formação arauquense. Estamos a falar de um valor a rondar 1,4 milhões de euros, 1 milhão e 400 mil euros é quanto vai custar Dylan Nandin, assim que é, ao Aroca para a próxima temporada. Um jogador que fez 3 golos, uma assistência na última metade da época, em 15 jogos, um avançado bastante possante, e
uma aposta de futuro, vai assinar um contrato mais longo com o Aroca. Fala-se de 4 anos até 2029, então que Dylan Andim pode ser anunciado como reforço já nos próximos dias. Lionel Buca, o jogador do Estrela da Amadora, que está em fim de contrato, o argentino médio-centro de 26 anos, vai regressar à partida à equipe, vai regressar à Argentina. É um jogador que teve os últimos 2 anos no Aroca, no Estrela da Amadora, perdão, assim que é, o Nandinha que era do Aroca. Ele vai terminar contrato, apesar de ter mais um ano de contrato, vai desvincular-se e vai regressar à Argentina. É certo que não vai continuar na formação do Estrela da Amadora. Lionel Buca, no ano passado, 32 jogos, 2 golos, 2 assistências, um jogador que foi jogando entre a titularidade e sendo suplente utilizado. Foi muito importante, até porque a formação de José Faria ia mudando muitas vezes a sua estrutura e Lionel Buca ia aproveitando mais uma forma de jogar para poder ser opção, e agora vai sair a custo zero e a formação do Estrela da Amadora deixa sair então aqui Lionel Buca. Entramos agora no patamar de futebol internacional para falar-vos primeiro de Kevin De Bruyne. Fez ontem o último jogo com a camisola do Manchester City no Al Ittihad. Muito saudado, muito agraciado. Kevin De Bruyne, aos 33 anos, está de saída do Manchester City. Uma vida inteira nos Citizens. Estamos a falar de um jogador que esteve 10 temporadas ao serviço da formação do Manchester City. Vai ter uma estátua, ou já tem também uma estátua no estádio do Manchester City, e agora com o seu passe na mão, tudo indicaria que ele pudesse ir jogar para a Arábia Saudita. Já tinha tido proposta no último ano, mas ao que tudo indica, Kevin De Bruyne tem para já 2 opções em cima da mesa: Nápoles e Chicago Fire. Portanto, são 2 cenários completamente distintos. Chicago Fire da MLS, Nápoles da Série A italiana, a caminho de ser também a entrar novamente para as competições europeias por intermédio da Liga dos Campeões. A formação italiana do Nápoles está muito bem posicionada para poder ganhar o Scudetto. Vai disputá-lo, de resto, na última jornada, tendo o Inter no seu encalço. Portanto, a formação napolitana é já na próxima sexta-feira que vão jogar as 2 equipas e vão decidir o título italiano, e então Kevin De Bruyne pode entrar aqui com o título de campeão da formação do Nápoles, se lhe seduzir manter-se, aliás, na elite do futebol europeu. Neste caso, no Nápoles é uma das propostas, a outra é a MLS e a equipa do Chicago Fire. No futebol espanhol, Nico Williams, hoje o jornal A Marca traz o irmão mais fantasista da família Williams como sendo possível reforço da equipa do Real Madrid. Se bem se recordam, Nico Williams foi um dos nomes mais soletrados em Espanha ao longo da última temporada, com a mais provável mexida de Bilbao para Barcelona e para ser reforço dos culés. Mas acabou por não acontecer. De resto, um grande imbróglio orçamental, como sempre, que envolve a equipa do Futebol Clube de Barcelona, ou como muitas vezes. Nico Williams não se mudou, ficou em Bilbao e agora, ao que tudo indica, vai para o Real Madrid. A equipa merengue vai pagar 58 milhões de euros por Nico Williams, que deve assinar contrato até 2031. É a cláusula de rescisão do Nico Williams e, portanto, vai ser batida por parte da formação merengue para poder contratar Nico Williams. Hansi Flick não está muito preocupado com isso, até porque o seu Barcelona deu boa conta de recado com as suas pérolas e é isso que quer continuar. Hansi Flick vai renovar, é o primeiro dossiê que Laporta está a fechar, vai fechar nestes dias, hoje, amanhã, sexta-feira, a coisa fica arrumada e Hansi Flick vai prolongar o seu contrato até 2027 com a formação do Barcelona. É treinador que chegou, ganhou, venceu, deixou marca, um futebol atrativo, um futebol apaixonante, o homem da mala. Para quem não sabe, Hansi Flick anda sempre com uma daquelas malas de viagem, uma mala de pele robusta, na mão, onde tem, a imprensa espanhola de resto diz que é onde ele tem os segredos mágicos da temporada do Barcelona, uma temporada que culminou com Taça do Rei, Copa do Rei, Liga Espanhola, e portanto Hansi Flick vai renovar até 2027. Com ele vão continuar Rafinha vai também prolongar o seu vínculo com a equipa do Barcelona. Aliás, o contrato de Rafinha, o novo contrato de Rafinha, tem algo sui generis, porque Rafinha tem contrato, aliás, com o Barcelona assinado desde há uns anos, esta parte, 2023, assinou o contrato até 2029. No entanto, Rafinha vai renovar agora com
com o Barcelona e vai perder um ano, vai renovar até 2028. O que quer dizer com isto que, com certeza, a cláusula de rescisão de Rafinha vai subir, o seu ordenado vai subir e possivelmente o Barcelona vai reforçar a sua posição no passe de Rafinha. É um jogador que chegou a ser pretendido no ano passado. O Barcelona esteve muito próximo de vender Rafinha para a Arábia Saudita de forma a ganhar dinheiro para poder inscrever jogadores. Em boa hora, Laporte deve ter pensado, ainda bem que o Rafinha ficou, porque nas bancadas do estádio de Montjuic não se ouve outra coisa que não seja Rafinha Balão de Ouro. E de facto a temporada do Rafinha foi qualquer coisa assinalável. Estamos a falar de 34 golos, 23 assistências ao serviço do Barcelona nesta época. Um assombro brutal, Rafinha. 34 golos, 23 assistências. É uma coisa mesmo assinalável por parte do Rafinha para esta temporada. Abel Ferreira vai renovar com o Palmeiras. E pois é. O que hoje é verdade, amanhã é mentira, ou daqui a 5 minutos, como diria um dia, ou disse um dia Pimenta Machado. Abel Ferreira disse no final da última temporada que se iria ser o último ano no Palmeiras, ponto final, desce por onde desce. Para o ano, vou-me embora, regresso a casa, não quero saber mais disto. No Brasil, hoje, o Globo Esporte dá nota de que já há um acordo prévio entre o Palmeiras e Abel Ferreira, e Abel Ferreira vai renovar contrato até 2027. O Abel, nesta altura, tem contrato válido até o final desta temporada, mas no Brasil e em São Paulo, o que se diz é que vai renovar contrato até 2027 e vai passar a receber anualmente 10 milhões de euros. Portanto, o Abel Ferreira, segurinho, tranquilo, no Palmeiras, estamos a falar de já 6 anos no Palmeiras. Um deles começou a meio, mas é o início do 7º ano consecutivo de Abel Ferreira no Palmeiras, ou do 6º ano do Abel Ferreira no Palmeiras, e portanto fica aqui esta nota, vai renovar até 2027. Na Arábia Saudita, o nome de Simone Inzaghi começa a ganhar cada vez mais força para ser o novo treinador do Al Hilal. O Al Hilal, como sabe, despediu o Jorge Jesus, está preso aqui na sua escolha sucessória, e Simone Inzaghi é o nome que ganha mais força. Em Itália tenta-se esconder este namoro do Al Hilal em torno de Simone Inzaghi porque ele está a disputar o título da Série A italiana e vai disputar a final da Champions, e ao que tudo indica só depois da final da Champions é que Simone Inzaghi se deve virar para esta proposta milionária da equipa do Al Hilal para, com o treinador do Inter de Milão. 20 milhões de euros é a proposta para levar Simone Inzaghi do Inter para o Al Hilal e dar também uma boa maquia financeira para que o treinador se sinta motivado a treinar na Arábia Saudita. E vai ser bonito. Simone Inzaghi, portanto, no Al Hilal. Vamos lá ver se os simples até são parecidos. Terminamos com Will Steele e a história curiosíssima de Will Steele. Para quem não conhece este treinador, sugiro, na zona de notícias de Will Steele no 00 vão descobrir lá a história de um homem que se tornou treinador de futebol, quem nunca teve esse sonho, depois das horas a fio a jogar Football Manager ou FM, se quiserem. Bem mais atrás ainda do tempo do Championship Manager. Ele tornou-se treinador, tem 32 anos, tornou-se até um treinador bastante conceituado em França, primeiro no Stade Reims, depois e nesta última temporada no Lens, mas foi notícia ao longo desta semana de que o Will Steele iria regressar à Bélgica para trabalhar num clube belga de menor dimensão, porque queria estar perto da família, nomeadamente da sua namorada, da sua mulher, que estava com um problema no cérebro. Mas a imprensa inglesa, nomeadamente a Sky Sports, avança esta quarta-feira que o Will Steele vai ser treinador do Southampton, que desceu ao Championship esta temporada, e o Will Steele vai então entrar em Inglaterra e no sul de Inglaterra, no Southampton, para ser o treinador da formação onde joga Mateus Fernandes. E como é que isto vai acontecer? Eu acho que é um excelente treinador, mas até acho que tem patamar para estar um bocadinho mais acima que não apenas no Championship. Mas acho que vai deixar marca se ele entrar no Southampton. Mas depois também estou aqui curioso para perceber o que é que se passou afinal com a mulher do Will Steele e o que é que se passou com toda esta história, que parece-me até um bocadinho mal contada. Portanto, malta que gostam de revistas cor-de-rosa e de um bocadinho de trama, se tiverem a vossa opinião, escrevam na caixa de comentários, que nós vamos gostar de ler, ok? E amanhã o Igor está aqui para vos contar tudo. Amanhã e sexta-feira é o Igor. Eu regresso no fim de semana, é sempre um gosto de estar convosco. Hoje trouxe a minha malha de Roberto Baggio
e quem sabe no sábado não trago outra camisola também de futebol. Obrigado a todos, obrigado pelos vossos comentários e acima de tudo também obrigado pelas vossas subscrições. Estamos aí a queimar os 50 mil seguidores e vamos chegar aos 60 mil com a vossa ajuda, com toda a certeza. Obrigado, um abraço e até amanhã.